Olá, meus queridos alunos. Estamos aqui para a nossa segunda aula de equivalência financeira e fluxo de caixa. Nossa aula está excelente. Para quem não assistiu a primeira parte, a aula 1, sugiro que assista essa parte 1 para depois a gente vir para essa parte 2 aqui, que é a aula de hoje. Lembrando aí que esse aqui é um exemplo que a gente parte 1. Certo? E nós tínhamos um fluxo de 1.200, 440 no período 1, 484 no período 2, 532 no período 3. Então, quando a gente faz o cálculo do fluxo de caixa, ele retorna para a gente a setinha aqui para cima, né? Nesse ponto aqui que estaria certinha. Só que para a gente poder calcular a taxa desse fluxo de caixa, para a gente usar o FIRR, que é esse valor que está aqui, a gente vai ter que trabalhar com fluxo invertido agora, certo? Para a gente poder fazer essa conta aí dos fluxos. Como é que a gente faria? Muito simples. A gente apaga os valores, FREG, o período 0, setinha para baixo, a gente usa o CHS, 1200 CHS GCF0. Depois a gente vai colocar os valores para cada período. Período 1, período 2 e período 3. Depois a gente faz o F, o laranja da HP, e IRR, que vai retornar para a gente a taxa de 10%, que foi a taxa que a gente estava trabalhando lá no nosso exemplo. Aí tem um conceito conhecido como taxa mínima de atratividade, que é por isso que a gente utiliza esse módulo aqui da HP. Vamos supor que você trabalha numa organização onde a organização tem rendimento, tem fluxos aceitáveis de 18% de retorno. Como que você vai fazer essa análise pura e simplesmente pela TIR, a taxa interna de retorno, a taxa que leva esse fluxo de caixa a ser zero? A gente simplesmente vai comparar com essa taxa mínima de atratividade. Se for um valor menor, então o projeto não é bom. Para ser um projeto bom, tem que ser maior do que a taxa de retorno que a companhia já tem. Então, nesse caso, a gente não estaria com um valor bom. A gente teria que procurar um outro projeto. Ok? Vamos dar continuidade? Eu acho que o melhor meio da gente aprender matemática financeira é trabalhando com exercício. Esse exercício aqui é da prova da certificação da FGV. É uma questão que estava anulada, mas é uma questão muito interessante, muito interessante. Ela trabalha para liquidar um financiamento. Um banco ofereceu a Joana duas formas de pagamento financeiramente equivalentes. Então, são financeiramente equivalentes. Ela quer dizer que equivalência financeira, que esses fluxos de caixa, no mesmo período, eles vão ter o mesmo valor. Então, o primeiro fluxo de caixa fala o seguinte: na primeira se paga 13 prestações mensais consecutivas de 834, sendo a primeira paga no ato da contratação. Aqui tem uma pegadinha, que se é no ato da contratação, no momento zero já tem retirada, já tem que pagar. E na segunda proposta, né, poderão ser pagas 16 prestações de 708. Vai pagar um pouquinho menos, mas vai ter mais prestações mensais consecutivas. E o pagamento da primeira parcela 30 dias, então não vai pagar só 30 dias. Então, uma série uniforme postecipada. Após a assinatura do contrato, mais uma quantia a ser paga no 16º mês. O que está querendo dizer? Que esse valor dessa prestação que está aqui, ele não vai cobrir o valor do financiamento. Então, vai precisar de mais um valor residual a ser pago no 16º mês. A taxa de juros é de 7%. Está perguntando qual que é a quantia a ser paga nessa segunda forma como complementação do valor, ou seja, esse valor que vai ser pago no 16º mês. Bora. Temos aqui a taxa de 7%, que é dado do enunciado. Aqui no nosso exemplo, veja bem, nosso fluxo de caixa a gente considerou período 1 até o 13, porque no período 1 já tem pagamento. Se a gente não fosse fazer dessa forma, como é que a gente faria? A gente vai considerar aqui 0 e aqui 12, certo? Porque já está tendo pagamento, então muito cuidado com isso. Como é que a gente vai fazer aqui na HP? A gente tem que chamar o módulo da HP conhecido como begin, ou seja, início, que é o comando beg, certo? Então a gente vai G de azul, o bag, certo? Que é o número 7 na HP.
A gente vai, após apertar o G e o 7, que é o begin, a gente vai fazer um freg para limpar os valores. 13 no N, a taxa de 7%, 834 CHS PMT, a gente vai chegar no valor de 7.458,20. Então, esse valor PV aqui é esse valor que está aqui, certo? Esse aqui é o nosso segundo fluxo de caixa. Nós temos 16 prestações, no valor de 708, e a gente tem um complemento aqui, que eu estou chamando ele de valor futuro. É um complemento que é dado, que é a pergunta do exercício, para a gente poder fechar esse fluxo de caixa. Certo? Vamos supor que a gente não tinha esse valor aqui. Vamos calcular o valor presente desse fluxo de caixa, desse segundo fluxo de caixa, certo? Para a gente ver como é que vai ficar. GEND é o azulzinho número 8 da HP, só para a gente retirar esse GBag aqui, porque não pode ficar como módulo inicial, que não tem pagamento, não tem prestação aqui, aqui não tem prestação, certo? freg para limpar os valores, 16 no N, 7 na taxa, o valor futuro eu estou considerando zero, só para a gente ver como é que está o nosso fluxo de caixa. 708, CHS, setinha para baixo, valor negativo, temos que usar o CHS. PMT, nós chegamos em 6.688. Então, esses valores são diferentes. Então, nós temos aqui que esses fluxos de caixas não são equivalentes, porque eles não têm o mesmo valor no período zero. Não tem o mesmo valor. A diferença entre os dois é 769. Muito bem. Vamos supor que a gente está numa prova e a gente falou, gente, será se eu fiz certo? Será se a minha questão está certa? E agora, hein? Nós temos uma outra maneira de poder conferir, que é utilizando o módulo objetivo da nossa videoaula, que é o módulo de fluxo de caixa. Como que nós faríamos? freg para limpar os valores. Nossa primeira prestação, que é essa aqui, nós temos que jogá-la como se fosse período zero. 834 CHSG CF0. Depois nós vamos jogar a segunda prestação, 834 CHS GCFJ. Preciso de repetir os outros valores? Não preciso, eu coloco quantas vezes eles vão repetir. Eles vão repetir 12 vezes. 12GNJ é a quantidade de vezes que ele repetiu. 7 na taxa, eu aperto FNPV para achar o valor presente, vai chegar no mesmo valor que a gente chegou aqui, certo? Então, nós fizemos de duas maneiras e chegou no mesmo resultado. Para fazer no outro fluxo de caixa, a mesma coisa. A gente quer saber o valor do valor presente, a gente ainda não sabe, colocamos 0. 708 CHS-GCFJ, quantas vezes vai repetir? 16 vezes, 16GNJ, 7 na taxa, o nosso NPV, a gente vai chegar no mesmo valor que nós temos aqui. Certo, pessoal? Então, nós temos duas maneiras de fazer e duas maneiras da gente poder conferir numa prova para a gente saber se está fazendo da forma correta. Então, vamos lá. Para a gente saber agora o enunciado, para a gente calcular o que o enunciado está pedindo para a gente, que é o FV. Então, o nosso fluxo de caixa tem que ser 7.458,20, porque a gente está falando de equivalência financeira, os dois fluxos de caixa têm que ser iguais. Então, freg para limpar os valores, né? Não pode estar o início, o begin na calculadora, tem que estar GEND. 16 na taxa, perdão, 16 no período, 7 na taxa, 7.458,20, que é o nosso valor presente. 708, CHS, setinha para baixo, PMT, que são as nossas prestações. E a gente vai achar o nosso valor futuro, que vai dar 2.273,09. Pessoal, será que a gente fez certo? Se não fez? Tem uma outra maneira da gente conferir se fez certo também. Então, a nossa diferença não é somente 769, que é esse valor que está aqui. Se a diferença é 769, a gente quer saber qual que é esse valor que vai estar aqui no período 16. Então, basta a gente fazer freg, 16 no período, 7 na taxa. O valor residual que falta no período 0, eu vou levar ele para o período 16.
0 PMT, que eu não estou considerando aqui as nossas prestações, 2.273. Exatamente o mesmo valor. Casas decimais aqui só que está dando diferente, mas exatamente o mesmo valor, certo? Bom, pessoal, chegamos no nosso resultado. Como que a gente faz agora? Vamos conferir, saber se a gente fez certo? Então, aqui nós temos o nosso primeiro fluxo de caixa, onde nada mudou nele. Vamos conferir o nosso segundo fluxo de caixa. Temos aqui agora o nosso valor futuro. Agora a gente já sabe quanto que ele é. GEND, só para considerar, para não ter o begin, né? Para não ter o begin, não tem prestação aqui. Vamos limpar os registros, o período, a taxa, o nosso valor futuro, que é esse que está aqui, as nossas prestações, que está aqui, nós vamos chegar em 7.458, que é exatamente o mesmo valor. Então, a gente está falando que os dois fluxos de caixa são equivalentes. Terminamos? Ainda não, ainda a gente ainda pode fazer uma nova conferência, igual está aqui embaixo. Vamos conferir se está certo. A gente vai achar o valor presente, então a gente não coloca o valor presente no módulo fluxo de caixa. Primeiramente, limpa os registros, 0 GCF0, 708 CHS, setinha para baixo, CFJ, 15, cuidado, porque eu estou trabalhando 15? Eu estou trabalhando só até aqui, só daqui para trás. 15 GNJ, que são quantas vezes repetiu. No último período, eu vou ter que pegar 708 e somar com 2.273, que vai dar 2.981 CHSG CFJ, 7 na taxa, FN prevê para retornar o valor presente, a gente vai chegar no mesmo valor presente, certo, pessoal? Isso confere, a gente consegue fechar o nosso exercício, ok, pessoal? Se vocês quiserem conferir a taxa dos dois fluxos de caixa, vocês fazem um fluxo de caixa líquido, igual na primeira aula, e calculam o FIRR. Beleza, pessoal? Meus queridos alunos, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula.